Olá, meu nome é Kleber Werneck e esse é o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que sempre traz um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. E hoje nós vamos falar de uma bela iniciativa, um belo projeto para crianças carentes em Moçambique. O nome do projeto é Tauanda e quem está aqui ao meu lado é uma das cabeças desse projeto, a Andrea Frangax, que vai dar detalhes e falar como você também pode participar desse projeto e ajudar pessoas e crianças, especialmente, que precisam muito. Tudo isso a partir de agora no programa Análise Direta. E essas são imagens do estúdio da HIT TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta. Como eu disse na abertura, hoje nós vamos falar de um projeto muito bonito, uma iniciativa que tem ajudado muitas crianças do outro lado do mundo, na verdade, do outro lado do oceano, que é em Moçambique. O nome desse projeto é Tauanda. Não dá para entender muito assim de bate-pronto nessa primeira explicação, mas quem vai dar mais detalhes está aqui do meu lado é a Andrea Frangax. Andrea, mais uma vez pela primeira vez, queria te agradecer pela gentileza, a simpatia de aceitar o nosso convite e estar aqui em nossos estúdios para falar desse projeto tão bonito. Você é muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Olá a todos. Te agradeço o convite, agradeço ao espaço que a gente está tendo aqui para falar do projeto Infantil Tauanda. Pois é, agora eu já disse na abertura, projeto Tauanda, você está repetindo e a maioria das pessoas não está entendendo nada, nem o que significa a palavra Tauanda, mas agora, a partir de agora, a gente vai explicar tudo isso. Então, primeiro eu queria que você contasse para os nossos telespectadores do que se trata esse projeto. Eu já antecipei que é para crianças carentes, mas eu queria que você desse detalhes. Como funciona? Tá, o projeto Infantil Tauanda, ele tem como objetivo, cuidar das crianças na região da África, Ele acontece em 20 aldeias na região da África. Ele começou, na verdade, cuidando de 50 crianças e hoje eles atendem mais de 800 crianças em 20 aldeias lá na África, Tauanda, na verdade, é um nome próprio, Ele é um nome próprio, ele significa já somos muitos, E o idealizador do projeto, que é o Ismar Cesário, que é o pastor, que foi até lá, um missionário, ele deu o nome do projeto como Tauanda, homenageando, na verdade, um rapaz que recebeu eles lá e ajudou eles a se ambientalizar, a cuidar das questões burocráticas na região e, em gratidão ao trabalho que o rapaz fez, de recebê-los, ele deu o nome do projeto de Projeto Infantil Tauanda. Pois é, você está falando ajudar e atender crianças, mas como é essa ajuda, esse atendimento? Na prática, como é que funciona? Tá, eu gosto sempre de falar que o projeto ele iniciou, na verdade, a ida deles até a África iniciou com um processo de evangelização. Então, eles foram preparados aqui no Brasil, foram 4 anos quase de preparação para que eles pudessem ir lá para a África e trabalhar essa questão da evangelização. Então, em princípio, foi uma família? Uma família, de um missionário. De um missionário. Ele foi lá como um intuito de evangelização, de pregar o evangelho. Isso, na época foi ele, a esposa e a filhinha deles, que na época tinha 4 anos. Hoje há quanto tempo isso? Eles já estão lá há 10 anos. Há 10 anos. Então, eles foram há 10 anos lá para evangelizar. Isso. Aí, chegando lá, eles se depararam com uma situação muito difícil, e ficaram comovidos, maior parte, como as crianças estavam lá, crianças vítimas de agressões, de abuso, muitas crianças órfãos, por conta da guerra civil que tem lá. E a esposa dele, abalada com tudo aquilo que ela estava vendo, eles decidiram, além dessa questão da evangelização, também criar o projeto para que eles pudessem cuidar dessas crianças. E esse cuidado vem desde os cuidados básicos, que é alimentação, higiene, remédios, nessa questão da atenção básica para eles, material escolar, roupas, brinquedos, o cuidado, o carinho, que eles precisam. E também, ali também tem uma escola bíblica deles para as crianças também.
Legal. E para você ter uma noção melhor de como funciona, já dá para imaginar só pelas palavras delas, mas nós vamos ver agora algumas imagens do projeto, nós vamos ver vídeos que foram gravados pelos próprios idealizadores do projeto com as crianças. Acompanhe. A paz do Senhor, irmã Andrea Frangax. Eu sou irmã Bendita. Faço parte do projeto infantil Tawanda. Agradecemos muito pelo livro que você fez para nós. Um abraço para você. Irmã Andrea, eu sou o Marcos, sou uma criança que faz parte do projeto infantil Tawanda. Nós agradecemos muito pelos livros que fez para nós aqui em Moçambique. Um abraço. Obrigada, irmã Andrea. Emocionante, né? Nesses vídeos a gente vê a alegria das crianças mesmo, como elas estão aceitando bem esse projeto, né? Eu queria que você descrevesse um pouquinho qual que é a realidade lá do lugar. Na verdade, é uma vila, né? Como que é o nome mesmo? Vila de Messica. Vila de Messica. Na verdade, são várias, né? São várias aldeias, mas hoje eles estão localizados, né? O projeto, né? A sede do projeto está na Vila de Messica, isso. E qual que é a realidade dessas crianças lá? Como é a vida delas lá? Quando eu comecei a conversar, né, com o Cesário, né, que é o idealizador, com a esposa dele, eu pedi para que eles me mandassem, né, várias informações para que eu pudesse, através dessas informações, áudios, informações que eles mandaram para mim, tudo pelo celular, para que eu pudesse realmente descrever a realidade deles e de que forma que o projeto apoia eles, né? As crianças, né, a maior parte das crianças, elas passam por uma situação de vulnerabilidade social, né? São crianças que, muitas crianças não têm mais os pais, né? São órfãos, então eles adotam, né? Muitas crianças, elas encontram no projeto o carinho e a atenção de uma família. Funciona como um abrigo? Também tem essa função, tá? Mas a maior parte das crianças, apesar de não... Eles vivem nas comunidades, então uma família adota uma outra criança de outras famílias e acabam vivendo todos juntos nessa aldeia, né? No livro, inclusive, tem fotos que mostram todas as crianças se alimentando em roda, né? Sempre em círculo, sentadinhos no chão. As crianças convivem, né, entre elas nessa aldeia e todos eles vivendo numa grande comunidade, né? Essa é a principal função deles lá, é colaborar com essa comunidade que já existe e dar para eles o que eles puderem, né, colaborar, porque muitas vezes também falta, né? O projeto ele vive de mantenedores, vive de doações. E agora, até por conta da pandemia, eles estão bem abandonados lá, está passando por bastante dificuldades. Piorou ainda, ficou mais difícil ainda, né? Até o acesso a essas regiões ficou mais restrito, então tem aldeias que estão completamente afastadas dos monitores dos projetos, eles não podem ir até lá para colaborar, então é um trabalho assim grandioso, mas um trabalho de formiguinha mesmo, né? De o tempo todo estar indo lá e acompanhando. Essa menina da capa, por exemplo, ela era pequenininha quando começou no projeto, né? Você está citando o livro, ainda não apresentei, então já vamos fazer uma pausa para apresentar. Esse livro que é de sua autoria, né, chama Projeto Tawanda, Projeto Infantil Tawanda. Tawanda já somos muitos. Isso. Que é o que significa a palavra. E você que escreveu esse livro, queria que agora você apresentasse, então falasse um pouquinho dessa obra. Tá. Então, o livro ele surgiu quando eu conheci, né, o projeto, e eu conheci, na verdade, através do meu irmão, né? Meu irmão ele serviu muitos anos atrás o Exército com o pastor Cesário. Ah, que interessante. Ele conheceu ele há muitos anos atrás, aí numa ida, meu irmão quis ir conhecer, na verdade, o trabalho que ele faz lá, né, na África, e foi até lá. Seu irmão foi até lá. Foi o princípio que te ligou Foi quem me conectou ao projeto, na verdade. E lá ele começou a me mandar várias fotos. E o que me chamou a atenção das fotos foi que, apesar de toda a pobreza, né, que a gente consegue até observar pelo cenário das fotos, todas as crianças sempre sorrindo. É verdade, como nós mostramos agora nesses vídeos, nessas fotos. Sempre sorrindo, sempre, né,
abertas mesmo, né, para ser feliz. E aí, quando o meu irmão começou a me mandar muitas fotos, eu comecei a manifestar o desejo. Falei, preciso ajudá-los, mas como? Te sensibilizou na hora? Isso, eu falei, como ajudá-los, né? E aí eu pedi o contato do Cesário para o meu irmão, ele me passou e eu comecei a fazer contato com ele e falei, eu quero ajudar vocês. E aí um dia eu acordei e falei, poxa vida, já sei como ajudar, vou escrever. Eu gosto de escrever, eu já tenho alguns livros e aí eu pedi autorização para ele, que prontamente ele aceitou, me agradeceu, inclusive, e ali a gente começou a escrever sobre o livro, né? Então o livro hoje, ele traz a história do projeto, como ele surgiu, a história da família, como que ela chegou lá, inclusive a história do Tauanda, como ele conheceu o Tauanda. E para tornar esse livro um livro que fosse, que gerasse uma expectativa e que tivesse mais atrativos, né? E por eu ser da educação, eu pedi para eles que eles mandassem para mim brincadeiras e jogos tradicionais lá das aldeias, né? Hoje todo mundo sabe, quem é da educação, que os jogos fazem parte, né? A cultura africana tem que estar inserida na educação básica. Isso é importante, né? É feito esse trabalho, é trazido uma cultura de fora, que é a nossa cultura, para lá, mas o ponto de partida é respeitar a cultura deles, como eles vivem e não interferir nisso, né? Isso mesmo. Quando eles chegam numa aldeia nova, o primeiro processo deles é de ambientação. É conhecer o que é a aldeia, como ela se comporta, né? É um organismo vivo, então como ela se comporta, as tradições, os dialetos, a cultura, a alimentação. A alimentação até choca um pouco, né? Porque são costumes diferentes na questão da alimentação. Então, no início, até o Cesário conta que a Regiane tentava até, muitas vezes, mudar a própria alimentação das crianças, mas tinham alimentos que eles gostavam de comer, fazia parte da tradição deles, né? E aí ela começou a entender e respeitar isso também, né? Não é que a criança, ela está comendo aquilo porque ela sente só fome. Não, ela gosta também de comer. Faz parte da alimentação deles. Culinária dela, isso, né? E isso também está no livro. Interessante. Né? Então, a gente juntou a questão da história do projeto, da descrição de alguns livros, que eu também conto com o apoio de profissionais da área da educação física, que é a minha área. Eu pedi para eles me ajudarem a interpretar até essas brincadeiras, que muita coisa que eu recebi vinha no dialeto deles lá, e a gente ficava tentando entender as regras daquela brincadeira, daquele jogo. Então, eu conto com a ajuda também de alguns profissionais que estão citados aí no livro, e a gente escreveu o livro, né? E o livro está aí, graças a Deus, a gente está tendo uma boa aceitação. Eu vou mostrar aqui, ao lado do livro, tem uma boneca aqui muito bonitinha, que chama a Tatenda, que a tradução, o significado desse nome é grato a Deus. Mas a gente vai falar mais sobre ela, não é um simples brinquedo. Aliás, um dos princípios desse projeto é a brincadeira como remédio, a estratégia de usar o lúdico para educar e para, enfim, desenvolver as crianças. Mas tudo isso ela vai falar para a gente, vai dar mais detalhes no próximo bloco. Não saia daí. E nós voltamos aqui ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta. E no programa de hoje nós estamos conversando aqui com a Andréia. Ela faz parte de um projeto muito bonito que acontece em Moçambique e que atende crianças carentes. Andréia, você ainda não explicou com detalhes, não se apresentou com detalhes, mas a sua formação é em Educação Física, né? Isso, eu sou graduada em Educação Física, especialista em Educação Lúdica, né? Justamente, eu queria que você explicasse, desse mais detalhes para as pessoas. O que é esse conceito de educação lúdica? Lúdica vem de jogos, de brincadeira. E como que isso funciona na prática e como isso pode ser importante tanto para crianças, para jovens, quanto para adultos? Tá. A palavra ludicidade, né, ela vem de um estado interno de prazer. Então, tudo aquilo que a gente faz, que sente prazer, que sente alegria, entende-se que a gente aprende mais.
né? A partir do momento que a gente sente alegria naquilo que a gente está fazendo, e isso teria que ser, na verdade, a base da educação, é a criança estar feliz, né, naquele espaço, sorrir com aquela aprendizagem, entende-se que ela aprende mais, né? Então, já existem pesquisas que demonstram que, através da ludicidade, que é esse estado interno de prazer, e que os jogos e brincadeiras, eles muitas vezes manifestam essa ludicidade, há uma aprendizagem significativa, né? A criança consegue aprender mais e consegue desenvolver uma série de competências, não só a aprendizagem de uma disciplina em específico, mas também na sociabilização, né? No aprender a ganhar e perder, né? Que isso é muito importante, né? No processo de desenvolvimento humano, a criança entender a respeitar o próximo, entender e interpretar certas regras de um jogo, tudo isso através da educação lúdica, que é a aprendizagem através da alegria, da diversão, o jogo e a brincadeira tem aí como uma essência, né, de provocar nas crianças essa diversão. E o principal mérito é que a educação, o aprendizado não vira um peso, né? Não vira uma obrigação, que nem, tem que ir para a escola, tem que fazer lição, tem que fazer prova. Não é nada disso. Ela aprende até sem perceber, né? Isso mesmo. Tem pessoas que ainda acreditam que o brincar, ele não tem uma função, na verdade. Se brinca quando... Supérfluo, é uma coisa... Quando se faz nada. Na verdade, quando a gente brinca, a gente faz tudo, né? A gente consegue desenvolver uma série de competências na criança que talvez através de uma didática mais elaborada, a gente não tenha esse mesmo resultado. Então, brincar é coisa séria, né? Brincar é coisa séria, tá certo. Por falar em brincadeira, eu apresentei, né, no final do último bloco, agora eu vou dar mais detalhes e mostrar... com mais de perto aqui, a Tatenda. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa boneca, aliás, que belíssima boneca, né? É bem interessante falar desse trabalho, porque desde quando eu comecei a desenvolver essa ideia do livro, né, a ideia de ajudar o projeto, surgiram pessoas e empresas, enfim, que prontamente entraram nessa corrente para ajudar o projeto Tauanda. Então, por exemplo, o livro, a gráfica colaborou, então hoje a gente tem só uma ajuda de custo para a produção do livro. A boneca é uma artesã lá de Santos, da região de Santos, que também, quando eu contei para ela sobre o projeto, ela falou, não, eu não vou cobrar para fazer o projeto, para desenvolver a bonequinha. Eu passo para ela só, na verdade, o material, né? O que ela gasta para desenvolver a bonequinha, né? E a escolha do nome foi justamente também para fazer uma referência para o projeto Tauanda. Eu pedi para eles que eles passassem para mim, né, um nome que simbolizasse, né, a região deles, e o pastor ele me passou o nome Tatenda, que significa obrigada a Deus. Né? Não podia ser mais perfeito esse nome, né? Não, então essa bonequinha está fresquinha, eu peguei ela ontem, na verdade, e ela vem aí para compor esse trabalho que a gente está desenvolvendo, então ela vai entrar também no ciclo de vendas, né, para que a gente possa, inclusive, levar um pouquinho do projeto para a casa de alguém, né, além de colaboração financeira, mas esse amor que vem acompanhado aí junto com ela. No final você vai deixar os seus contatos, nós vamos abrir espaço para isso, mas é importante falar, então quem quiser adquirir tanto o livro, ou principalmente a boneca, que é a novidade agora, vai poder, né? Vai poder sim. Inclusive depois, não consegui pegar tempo, vai ter o menininho também, que aí vai ser o Tauanda. Vai ser o Tauanda e Tatenda. E o Tauanda. Que bacana. Vai ser um casalzinho. E a gente está falando de brincadeiras. Tem uma frase que eu li fazendo as pesquisas, me preparando para essa entrevista, que eu achei sensacional, eu até marquei aqui para você comentar, que é a brincadeira como remédio. Numa região tão carente, onde as crianças sofrem tanto, brincar, como você disse, não é uma coisa supérflua, não é uma coisa simples. É principalmente uma coisa que alivia, pode aliviar a dor. Isso. Existe já um trabalho que é desenvolvido, na verdade não é um trabalho meu, mas bem interessante, a partir de um pesquisador alemão que fala sobre a pedagogia da emergência. Então, como que funciona isso, na verdade? Em situações de conflito, em regiões de guerra, em situações que a criança está num estado de estresse muito grande, existe uma proposta que é a aplicação
do jogo e da brincadeira no momento realmente daquela situação que a criança se encontra, né, num estado de estresse, e ali aquela brincadeira ela entra como uma forma que ela possa desenvolver, relaxar, né, sorrir, e aí, através desse sorriso fazer uma redução do estresse que ela está ali inserida, conseguir entender um pouco mais aquele ambiente, até mesmo aceitar a ajuda desses monitores do projeto Tauanda. Então, o brincar lá, os jogos e brincadeiras, eles entram justamente como um remédio. É a possibilidade que eles encontraram de se aproximar mais dessas crianças e de serem aceitas por elas também, né? Porque por conta da própria situação que eles vivem, há uma certa resistência, né, ao encontro, muitas vezes, né? Quando a criança ela sofre muitas agressões, né, ela manifesta aquela situação que o estresse manifesta, que é a situação de fuga ou luta, né? O estresse dá essa sensação para quem está passando pelo estresse, né? Então, eu vou me proteger ou eu vou fugir. E, através da brincadeira, ele se desarma, né? Ele gera uma série de aspectos fisiológicos, né? de sensações para ele, que ele se desarma realmente, gera espontaneidade, e ali vem o encontro, e aí pratica a presença, ele realmente se sente cuidado e ele aceita a proposta do projeto, e ali ele consegue ver o mundo de uma forma diferente, né? Eu acho que o objetivo principal do projeto é dar a essas crianças a sensação e a ideia que ele pode ser feliz. Ele tem a condição de ser feliz, e é só ele transformar a vida dele, que é a proposta também aí do projeto, que é dar para eles condições de transformar a vida deles, né? E nesses vídeos que nós mostramos também aparecem algumas brincadeiras. E o interessante, você estava comentando comigo fora do ar, é que eles misturam, né? Tem umas brincadeiras que são da nossa infância, da nossa cultura, com as brincadeiras deles lá, e fazem uma mescla. Como é que é isso? Uma das características dos jogos e brincadeiras tradicionais é essa, né? É a questão da transmissão do jogo, né? Da regra do jogo, do que é o jogo, através da oralidade. Então, e de geração para geração, de geração, né? Para geração. Esconde-esconde, pega-pega. A gente cresceu aprendendo, fazendo esse tipo de coisa. Isso mesmo. Então, se você pegar no livro, você vai encontrar, quando você lê, né, a descrição da brincadeira, do jogo, você vai falar assim, poxa vida, mas calma aí, isso parece o esconde-esconde, né? E lá eles têm um outro nome. Mas é a transmissão desse jogo, né, dessa brincadeira, através da oralidade. Por exemplo, eles têm um jogo lá, uma brincadeira, que eles chamam de comboio vai à cena. Comboio? Comboio vai à cena, que o comboio para eles é como se fosse um trem. Né? E se a gente olha, né, quando tem um vídeo, inclusive, que mostra que parece, na verdade, como que é o nome daquela brincadeira? Um cabo de guerra. Cabo de guerra. Um cabo de guerra, né? Mas, na verdade, não tem a corda. As crianças, elas seguram uma das mãos das outras. E a ideia é tirar um passageiro de um lado para ir para o outro lado do trem. Né? Então, eles puxam, né? Eles vão puxando até uma criança solta a mão, e quem soltou a mão passa para o outro lado, né? E perde. E é uma brincadeira que, se a gente criar e tentar organizar isso e trazer uma associação às nossas brincadeiras, aí é a brincadeira do cabo de guerra, enfim, tem outras brincadeiras que também se aproximam muito. Esse livro é bem interessante por isso. Tem uma outra brincadeira também que parece as 5 Marias, né? Mas eles brincam com chinelos, né? Então, eles tiram os chinelos, colocam, né? E aí eles brincam e jogam o chinelo para o alto e vão pegando os chinelos, né? E aí a gente pensa nas nossas brincadeiras, tem as 5 Marias, que são as pedrinhas, né? Quem é um pouco mais antigo lembra das 5 Marias, né? Agora, é criança em qualquer lugar do mundo, e apesar das circunstâncias, mesmo sendo muito adversas, ainda há esse lado infantil, esse lado de brincadeira, né? Eu acho que o brincar, na verdade, ele conecta, né? Ele traz, a criança, né? Ela está muito apta, né? Ela está aberta para brincar, né? Não tem criança que não aceite brincar, né? Hoje se fala muito dessa questão da geração, da tecnologia, né? A criança não brinca mais, mas, na verdade, em que cenário que ela vive?
né? Eu sempre faço essa provocação, porque criança é criança, né? Agora, se você convida ela, quer tirar ela do videogame, do celular, como todo mundo traz essa argumentação, eu não brinco mais com meu filho, porque ele não quer brincar mais. Mas se você oferta para ele uma brincadeira que seja prazerosa, que ele sorri, não tem criança que não brinque. E eu ainda levo isso para o adulto, o adulto também brinca. Olha, o alerta que você está fazendo é muito importante, principalmente nessa geração. E o paralelo que você fez também entre a nossa realidade hoje, principalmente nas grandes cidades, muito envolvidos, né, com a tecnologia, e lá eles brincando com o chinelo. A criança se adapta, ela não precisa do computador, ela não precisa do videogame para brincar. Ela brinca com aquilo porque é o recurso que é oferecido a ela. Isso mesmo. Não tem como alienar a criança também, né? Se a gente for pensar hoje, eu tenho uma filha de 6 anos e eu não posso alienar ela e não mostrar para ela o celular, a tecnologia, né? Senão ela fica de fora também. Sim, até né? é educacional isso, ela tem que ser educada a usar esses aparelhos. Até porque hoje, com a pandemia, é o recurso que eles têm para estudar. Né? Hoje ela fica de frente para o computador. Imagina se ela não tivesse tido contato nenhum. Mas, novamente, se eu ofertar para ela na hora, se eu chamo ela e falo, vamos descer para brincar, vamos levar o bambolê, vamos levar qualquer jogo, na hora ela já abandona aquilo, porque ela sabe que realmente, agora, eu preciso fazer a minha parte. Não adianta eu ofertar isso para ela e aí eu fico no celular, enquanto ela brinca. Pois é. Né? Isso então, também é um pouco de responsabilidade dos pais, porque é cômodo deixar um celular, um computador, pronto, me livrei entre aspas, me livrei da criança pelo menos por 1 hora. Também tem essa responsabilidade, né? Essa parcela. Eu nem culpo, na verdade, assim, é bem complicado, né, a gente falar dessa questão, porque muitas vezes é o recurso de trabalho deles também, né? Mas, novamente, decidiu brincar, então brinque de verdade. Isso é mais importante. Né? Acho que esse é o principal compromisso que a gente tem. Né? Decidiu brincar, então realmente abandona o seu celular também, né? Às vezes a gente fica tão ali querendo tirar foto, né? Querendo congelar a criança para tirar foto, ela no auge da brincadeira, do sentimento de felicidade dela, né? Que é o lúdico, você para e congela a criança para tirar uma foto dela. O nível de energia e motivação dela cai, né? Então, se eu decidir brincar, então brinque. Deixa o celular de fora. Se ela quiser ficar descalça, a gente vai ficar descalço junto. Se ela quiser sentar no chão, a gente vai sentar junto. É praticar a presença. E ali ela começa a entender os benefícios. Ela sente. O interessante do brincar é que você não só... a manifestação do brincar na criança é sentida. Né? Isso para o adulto também. A gente sente, o nosso corpo sente. Né? Então, a magia do brincar é essa. Mas, novamente, tem que ser um brincar de verdade verdadeira, que nem de criança. Né? Essa é a verdade verdadeira. Esse é o brincar. Legal, André. Bom, nosso programa vai chegando agora ao final do 2º bloco, mas não saia daí, que daqui a pouco a gente volta falando mais desse belo projeto, o Projeto Tawanda, que ajuda crianças carentes em Moçambique, na África. Até mais. Estamos de volta com o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias que acontece aqui no estúdio da Hit TV em São Paulo. E hoje nós estamos falando de um belíssimo projeto, o Projeto Tawanda, que ajuda crianças carentes na África, né, em Moçambique, para ser mais específico. E ao meu lado, a Andréia, que está dando detalhes, contando histórias muito interessantes sobre esse projeto. Um detalhe que eu deixei passar agora, mas eu acabei lembrando, nos vídeos a gente vê algumas crianças falando em português. O idioma lá é português também, aquele português mais parecido com o Portugal, mas tem muitos dialetos das tribos locais. Como é que funciona? Como é que é essa comunicação? É difícil? Pelo que o Cesário ele me conta, sim. Eles têm, né, a língua portuguesa lá, né? Muitas crianças falam português, mas dependendo da aldeia, os dialetos são muito presentes, né? Então, há um combinado, vamos dizer assim. Uma mistura. E, assim, as crianças se esforçam muito também para ensinar, para mostrar para eles o que significa aquele dialeto. Os próprios adultos da aldeia, né, mostram para eles o que significa e eles vão ali
através de uma comunicação que não é nem oral e nem escrita, mas é a comunicação do amor, eles vão tentando se entender, né? E brincar juntos, né? Mas por exemplo, eles mandaram para mim ontem um vídeo de uma brincadeira e eu perguntei, como joga isso, né? O que eles estão cantando? E o monitor, né, que um dos monitores lá do projeto falou assim, eu não sei. Eu não sei o que é, eu sei que eles brincam, mas a gente brinca junto, mas eu não sei o que significa, né? E as crianças tentaram mostrar para eles, é um dialeto é de Cabo Delgado. E as crianças também não conseguiram explicar para eles o que significa aquelas palavras, né? O que significam aquelas palavras. Mas tem os dialetos também lá da região. Interessante que num trabalho desse, os dois lados saem ganhando. Não é só as crianças que são ajudadas. Quem faz, os monitores, também aprendem muito, sem dúvida, né? No voluntariado existe aí uma troca, na verdade, né? Se a gente for pensar no trabalho social, no trabalho do voluntariado, né? Ganham aqueles que são assistidos, mas os voluntários ganham também muito, né? Aí o desenvolvimento humano é para os dois lados, não tem jeito, né? O sorriso que a criança manifesta para ele, o agradecimento, todos aqueles momentos que eles estão vivendo lá nos vídeos, né? Quem tiver a oportunidade de acompanhar os vídeos, são muitas crianças, né? Esse agradecimento, esse amor, essa empatia que eles têm, né, pelo projeto e o projeto por eles, quem ganha? Não sei quem ganha, né? Quem ganha mais, né? Com certeza aí essa troca, né, entre eles aí é uma troca maravilhosa. Eu tenho um sonho e eu espero um dia ir até lá. Eu não fui ainda. Tudo isso que eu manifesto aqui, você vê que chega de lá até a mim, consigo sentir, né, esse amor que eles lá transmitem, mas eu ainda não fui, mas eu vou, um dia eu vou. Mas isso que impressiona mais, porque você fala com uma riqueza de detalhes, é claro, a mesma riqueza de detalhes que você expressou no livro, mas como se você já vivesse isso presencialmente, em loco, em campo, há muito tempo. E é interessante porque eu acho que eu atingi o objetivo do livro. Quando eu escrevi o livro, eu pedi licença para eles, né, para pedir a autorização deles, mas não uma autorização autoral, mas uma autorização de falar algo que eu não vivi, né? Então, eu fiquei muito preocupada em conseguir realmente retratar o que o projeto é. E eu recebi 2 vídeos, né, de agradecimento das crianças de lá. Um deles, um vídeo gravado, inclusive, pela Bendita, que é a menininha da capa do livro. Essa bela menina. E ela fala, né? Ela fala assim, obrigada pelo nosso livro. Quando eu escutei a palavra, né? Quando eu escutei ela falar nosso, eu falei, então eu atingi o objetivo. Você é mais uma. Porque o livro é dela, não, né? O livro são deles, o livro não é meu, né? O livro é deles, né? E aí eles falam, obrigada, André, por escrever o nosso livro. Né? E o próprio Cesário também fala isso, que ele conseguiu ver o projeto no livro, ele conseguiu enxergar a proposta do projeto dentro do livro. E para mim, então, eu consegui chegar ali o objetivo que foi ajudá-los, né? Isso é tão presente no seu discurso, no seu conhecimento, que você sabe até as peculiaridades da cultura lá. Agora há pouco, no intervalo, você estava me falando do Dia das Crianças lá, que é celebrado, e é uma grande celebração, né? Isso, o Dia das Crianças lá, na verdade, é uma celebração, é um grande evento, mas numa data diferente da nossa. Lá é 1º de junho, e para tudo, na verdade, todas as aldeias, o governo, inclusive, é voltado para a celebração do Dia das Crianças. E o que me chamou mais a atenção nessas conversas que eu tive com o Cesário é que ele falou para mim, e isso me deixou até muito, muito comovida, porque no Dia das Crianças eles têm como se fosse um acordo, né, entre a comunidade, entre as pessoas, que nesse dia as crianças não poderiam sofrer nenhum tipo de agressão. E aí eu penso, né, precisa de dia, né, precisa ter um dia para as crianças não sofrerem agressão, né, e eu fico pensando nisso, quanto essas crianças não devem esperar também chegar o dia 1º de junho, né, porque é o dia que elas são acolhidas, elas recebem brinquedos, recebem refrigerante, que para a gente é uma coisa tão comum,
né? E muitas fotos no livro, tem bastante foto no livro, que mostra as crianças, elas não levantam o brinquedo, elas mostram o refrigerante. O refrigerante também é um presente para eles, né? E eles esperam esse dia justamente por isso, porque é o dia deles. É o dia que eles podem ficar livres, sem qualquer sentimento de medo, né? Porque eles não vão sofrer nenhuma agressão, pelo contrário, eles vão ser o protagonista ali. O que, para mim, isso é muito, muito triste, na verdade, né? Eu acho que não deveria existir Dia da Criança, Dia do Brincar, né? Apesar de ser uma data muito interessante, muito importante, a gente tem um Dia Mundial do Brincar, sabia? É dia 28 de maio, né? O Dia Mundial do Brincar, se não me engano. Peço desculpas se eu estiver errada, dê uma olhada no calendário. Mas para quê? Não tem que ter dia. Brincar é todo dia, né? Tem que ser todo dia, mas tem um dia para isso. E é muito bonito ver o jeito como você se emociona, como você se envolve ao falar nisso. Por isso que esse trabalho está dando tão certo, por isso que as coisas estão conspirando em seu favor. Até o fato da gente oferecer esse espaço merecidamente para você, porque realmente o trabalho é muito bonito. Eu quero lhe dar os parabéns e oferecer mais agora os 3 minutos finais aqui do nosso programa para você divulgar, falar mais, como encontrar, como adquirir esse livro, como adquirir essa boneca muito bonitinha, que eu já vou adquirir uma para levar para minha irmã também, de tanto que eu gostei. E, enfim, fica à vontade para divulgar suas redes sociais e seus contatos. Tá, eu queria agradecer realmente. Quando eu comecei o livro, começou uma rede de pessoas, de empresas, começou um movimento tão grande a favor do projeto que a cada dia que eu recebo uma mensagem, que eu recebo um convite, eu me surpreendo, né? Eu falei, puxa vida, imediatamente eu mando para o Cesário, eu falo para ele, a gente tem um novo espaço. E toda vez ele me agradece, né? Agradece o projeto Tauanda está sendo visto, está sendo observado agora aqui também no Brasil, a gente poder ajudá-los, né? Eu acho que, não sei se eu tenho tempo, eu queria ler, eu gosto muito de uma frase que tem aqui no início do livro. Fica à vontade. Que ele fala assim, eu fiz questão de colocar aqui porque eu acho que tem tudo a ver com para que a gente veio para o mundo, na verdade, né? Que é: missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Eu sempre carrego comigo que a nossa missão aqui vai muito além do que a gente pensa, né? E ajudar o próximo e estar com o próximo, acho que é o nosso principal papel. É um trabalho voluntário, como eu falei, né? Um trabalho... Eu não tenho, né, nenhuma empresa que faça isso, então a minha venda, a venda do livro, a venda da bonequinha agora, é através das redes sociais. O livro já está também no Mercado Livre, também. Se você digitar lá Tauanda, já somos muitos, o livro vai aparecer lá para vocês adquirirem. Toda a renda, não tem R$1 que venha para mim. Toda a renda do livro e toda a renda da bonequinha eu mando para eles. Ou eu mando para eles ou retenho para poder produzir um novo livro, produzir uma nova boneca. Você consegue me encontrar no Instagram, né, que é o meu Instagram profissional, pessoal, então vocês vão encontrar também outras coisas lá, mas é @Tanil, T-A-N-L, Andrea sem o I. Então, @Tanil Andrea é o meu Instagram. E lá eu sempre divulgo lá como adquirir o livro, as novidades. E também tem um canal no YouTube também, chamado Projeto Tauanda. Foi um canal que eu preparei para eles. Lá tem os vídeos de alguns jogos e brincadeiras. Inclusive o depoimento da própria Bendita está lá. Legal. Mais uma vez, André, muito obrigado. Gostei muito de participar, de também dar a nossa contribuição para que esse projeto dê cada vez mais certo. E você, gostou? Quer assistir de novo? É só acessar as nossas redes sociais, os nossos canais no Facebook, /programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal HIT Notícias. Lembrando que nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E você também pode participar pelo WhatsApp. O número 55, para quem está fora do país, 11 99224 7760. E continue ligado,
porque aqui você sempre tem a presença de um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima!